Amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui ainda acertando os aparelhos, por isso a gente ainda fica na expectativa de alguma coisa organizada. Mas hoje já está melhor que a semana passada. Então nós agradecemos muito a companhia de todos que estão aqui presentes, dos amigos que estão conosco também pelo Facebook, pelo YouTube, pela página do CEAL, porque tudo isso é a razão de nós estarmos aqui fazendo esses estudos tão preciosos para nós e nós queremos compartilhar com os outros. Como sempre, nós começamos a nossa noite com a prece e como sempre, no final, vamos pedir para alguém fazer a prece, porque assim nós temos essa possibilidade de participação de todos. Então vamos à nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua misericórdia, Pai, descendo sobre nós, fortaleça em nossas almas a fé e a esperança, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, para que assim consigamos trilhar com a energia necessária, com o discernimento necessário, com a alegria necessária, o nosso existir terreno. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, nós estamos segundo encontro a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana passada, nós tivemos um apanhado de uma apresentação da obra. Saber como foi feita, qual era a intenção, como aconteceram os fatos. Falamos alguma coisa que já está, já se encontra na introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E assim nós construímos um painel. Então, como sempre gostamos, nós damos uma leve recapitulada no que foi falado para podermos seguir adiante. Então, nós vimos a apresentação da obra na semana passada, a questão de Kardec se isolar por meses na estação de águas onde ele nasceu em Lyon. Ele foi para lá para escrever essa obra, tal era a responsabilidade que ele sentia em escrever e falar do Evangelho, analisar o Evangelho de Jesus de conformidade com o ensinamento dos Espíritos. Então essa era a grande tarefa. Comentamos também a pergunta que ele fez à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas da época sobre a obra que ele estava idealizando, sem dizer qual era a obra. Ele mandou uma carta e ali então ele teve uma resposta do Espírito São Luís, que era uma obra preciosa, de grande necessidade da humanidade. Veja, nós estamos assim, resumindo, fazendo a síntese do que foi falado na semana passada. Esta questão e esse relato desse evento dele está lá na obra, no livro Obras Póstumas, mais precisamente na página 307, nós vamos encontrar Kardec questionando os espíritos sobre a obra que estava em andamento. Assim, nós também vimos a respeito do conteúdo dessa obra. Então, nós vimos que dentro dos evangelhos existem os milagres, as predições, existem pontos que podem proporcionar discussões, desentendimentos, embates, questões teologais praticamente. E esses embates que as religiões vão fazendo por si. Mas existe algo, Kardec estabelece, existe algo que não tem como discutir e que atende a todas as religiões e nenhuma poderá entrar em briga, que é a condição da moral que o Cristo veio passar. Então, o código de moral do Cristo, esse não se abala e atende às religiões e até à ausência de religiões, porque diz respeito ao comportamento humano, independente de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer posição social. É o ser humano. Então, este ponto é que o Evangelho segundo o Espiritismo vai trabalhar. É disso que ele vai tratar todo o tempo. Então, nós vemos aqui a utilidade dos ensinos dos Espíritos, porque Kardec questionou isso no Livro dos Espíritos, na questão 627. Imagine se tudo já estava escrito nas tradições, no judaísmo
ou na tradição judaico-cristã que vinha se arrastando, o que o Espiritismo tinha que agir nessa área, o que ele iria acrescentar, o que ele iria fazer. E então os Espíritos respondem que ele veio para clarear, trazer a verdade de uma forma clara e inteligível a todos os povos, então a todas as criaturas. A linguagem é fácil. Quando nós olhamos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre ele é encabeçado por uma citação bíblica, depois há um comentário extenso do próprio codificador Allan Kardec, e no final, páginas ou lições ou textos que foram psicografados à época e que são pertinentes àquele assunto que está sendo tratado. Para que isso? Para facilitar o nosso entendimento daquela passagem bíblica que tem um cunho moral necessário para o nosso desenvolvimento. Então, por conta disso, todo o desenrolar de cada capítulo é assim. Os capítulos são todos um linkado com o outro, então é uma sequência perfeita nos assuntos para atender às nossas necessidades. E ali então nós ficamos sem ler, embora tivéssemos feito algum comentário, mas não lemos o prefácio da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. O André até comentou algo a respeito do prefácio no final, mas nós não lemos na íntegra o texto que o Espírito da Verdade ditou para abrir o nosso conhecimento, os nossos estudos, os ensinos trazidos. Então diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o toque da trombeta e os coros de anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens e irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Assinado o Espírito da Verdade. Bem, dentro desse prefácio, que é riquíssimo, que só ele dá mesmo palestras, não uma, mas várias palestras, com conteúdo muito rico, mas nós vamos ver algum ponto apenas, quando o Espírito da Verdade diz quem são os que vieram colaborar. Eles são os Espíritos do Senhor, aqueles que o Senhor Jesus enviou, o staff do Cristo se fez presente. Os ministros do Cristo vieram para ajudar a clarear os nossos ensinamentos. Então, por isso são chamados os Espíritos do Senhor. E interessante que eles se movimentam como um exército, recebendo a voz de comando. Então é aquela ideia, missão dada, missão cumprida. Não tem outra conversa para eles. Eles vão cumprir aquilo que foi proposto. Mas também é interessante observar que ele diz que como estrelas cadentes, a estrela cadente está de passagem. Ela ilumina, ela chama atenção, né? ela norteia e se esvai. Então também os espíritos nobres vieram neste momento, marcaram presença para iluminar consciências e seguiram as suas tarefas. Vieram dar esse primeiro passo, essa abertura para um conhecimento novo. Depois vem ali ainda a razão deles terem vindo. Ele diz, iluminar o caminho.
e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas talvez nós tivéssemos tanta dificuldade em enxergar esse caminho, que esses espíritos amigos vieram para mostrar, para fazer com que a gente pudesse caminhar. Então, eles deixam muito claro: olha, nós viemos para mostrar o caminho, iluminar o caminho. O caminho existia, mas aquela treva, aquela densidade não nos permitia ter essa visualização. Então, ele vem para iluminar, para fazer com que a gente enxergue a rota precisa, nossos passos sejam firmes e seguros numa trilha perfeita. Além de iluminar o caminho, dizem eles que vieram para abrir os olhos aos cegos. Só pode ser o sentido figurado, porque abrir os olhos ao cego de fisicamente falando, aquele que não tem a menor condição de visualização, não, ele está falando da visão da vida, da visão da transcendência, da visão do espírito, que muitas vezes está obnubilada, ele não consegue visualizar. Porém, eles dizem: nós viemos para abrir, fazer com que vocês enxerguem o que está sendo proposto. Depois, ele ainda continua no segundo parágrafo, dizendo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos. Então, há um tempo. Há um tempo para as coisas acontecerem, há um tempo entre uma semeadura e uma colheita, há o tempo da espera de todo o processo de desenvolvimento para chegar à colheita. Tudo tem um tempo de apresentação, um tempo de conhecimento, um tempo de aplicação, um tempo de vigência, um tempo de saturação e um tempo de necessitar ampliar tudo isso. Então, tudo na nossa vida, ela tem um período de utilização, um período em que nós vamos nos aproveitar de tudo, mas há a necessidade de seguir adiante, de ampliar conhecimento, de ter visão diferente. Então, havia um tempo, e era chegado o momento exato de processar uma mudança no conhecimento da humanidade. Por isso, ele diz aqui: são chegados os tempos em que as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Se é para ser restabelecido, é porque já existiu, já estava estabelecido, não foi ajustado, não foi aplicado, não foi bem utilizado, ou foi desvirtuado, e por conta disso era precisado refazer a rota. É aquilo que eu já disse do GPS. Passamos e refazendo a rota, volta, vira, segue, para chegar no ponto. Então, nós transgredimos em alguma esquina da vida. A humanidade transgrediu e precisava agora restabelecer aquilo que era o sentido verdadeiro do existir. Dissipar as trevas, como dissemos, não eram trevas físicas do ambiente, mas eram as nossas trevas mentais da ignorância. As trevas sempre no Evangelho, quando vemos as palavras trevas, elas estão refletindo desconhecimento, ignorância, essa cegueira espiritual, cegueira intelectual. Estamos na escuridão, não vemos porque não conseguimos visualizar o mais adiante. E depois vem dois pontos interessantes. Primeiro, viemos confundir os orgulhosos, porque haja orgulho da parte do ser humano. O ser humano sobe na folha de sulfite e acha que é melhor que todo mundo. Ele é mais elevado, ele tem um título a mais, alguma coisa a mais, ele lê um livro a mais, sabe uma biografia a mais, ele acha que é o dono da situação. E essa hora nós vamos confundir, porque ele tinha tanta certeza do que ele sabia, ele vai perder a certeza. Ele já não sabe mais o que ele achava que sabia, que ele tinha perfeição naquilo. Não tem mais. Então, por conta disso, eles viemos confundir. O Tico e o Teco lá dentro vão ficar batendo e se degladiando, porque aquela criatura orgulhosa, que se achava toda com o poder nas mãos do conhecimento, vai descobrir que não sabe nada,
ou que muito pouco sabe, ou que o que sabe não é o suficiente ou não é a verdade plena da situação. E glorificar os justos, reconhecer, dar àquela criatura justa que é na lei de justiça, amor e caridade, então do comportamento ideal, do comportamento cristão, do comportamento que não fere, do comportamento que ampara, que ajuda, que segue os preceitos do Cristo. Dar valor a essas pessoas, dar valor a tudo isso. Agora há pouco ainda vínhamos ouvindo no carro um noticiário, um jornal, um canal, e a pessoa que estava comentando disse assim: meu Deus, nós estamos vendo tanta coisa errada, tanta coisa confusa no mundo, tanta dificuldade, comportamentos tresloucados, todos sendo encarados como naturais e livres de qualquer ônus, porque coloca-se em liberdade, porque passa a mão na cabeça, porque dá um jeito de deixar livre aquela criatura, e parece que aquele que procura andar certo, cumprir as leis, seguir as regras, é que está errado. É ele que está sendo penalizado, é ele que está sendo o tempo todo cerceado, é ele que está sendo perseguido, enquanto todos aqueles que estão pautando de forma equivocada, eu adoro essa palavra, porque Chico dizia isso, são os equivocados do poder, são os equivocados do amor, são os equivocados do conhecimento. Então esses equivocados é que parece que estão tranquilos, podem agir como quiserem, e os outros vão se sentindo apequenados. Veja, nós estamos falando de uma obra do século XIX, nós estamos no século XXI, e as coisas para a humanidade demoram para se resolver. A coisa é lenta. Então os Espíritos vieram glorificar, dar glórias àquele que procede bem. Ou seja, o que procede bem tem o reconhecimento da espiritualidade, terá o seu futuro, a sua vida futura tranquila. O que procede de forma equivocada ou premeditada no mal, terá também que responder por isso e arcará com uma vida futura um pouco mais complicada, onde vai ter que fazer a retomada, né? Errou a rota, volta de novo, tantas esquinas da vida, e quem sabe agora você não se engana mais. Bem, então, posto isso, esses 3 pontos que eles vinham falar, que eram para os homens e os espíritos, a tarefa, porque ele diz que a tarefa também é daqueles que se dispõem ao conhecimento, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. Ele vai encerrar a sua fala, a sua contribuição no prefácio, com um recado diretamente aos homens. Essa expressão, quando a gente vê dentro do Evangelho, significa os que estão encarnados. Então, o recadinho para todos nós que estamos aqui encarnados neste momento, abrindo esta obra para ver se a gente aprende um pouquinho. Homens, amai-vos também uns aos outros, além de ajudar a dissipar as trevas, além de confundir os orgulhosos, além de glorificar os justos, existe uma outra, porque isso seria uma tarefa da comunidade cristã no mundo, fazer esse melhor por todos. Há algo particular a que estamos sendo convocados. Amai-vos entre nós também. Não é só esse movimento do amor para fora, para os grandes eventos, para de alguma forma estar lá na linha de frente. Há necessidade do núcleo menor, desse amar no núcleo menor, desse relacionamento com aqueles que estão mais próximos de nós. E não tem nada mais próximo de nós do que a família. Não existe nada mais próximo. Amai-vos também uns aos outros. E fazei então, porque essa é a vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Então a vontade do Pai é que os filhos estejam bem. Como qualquer pai terreno, o desejo é que os filhos
a irmandade, a família esteja unida, esteja vivendo bem, que um apoie o outro, que um esteja ali pronto a estender as mãos, que um possa olhar para o outro com atenção, com carinho, com zelo, com cuidado. E é isso que Deus também deseja de todos nós, os seus filhos, que compomos essa humanidade terrena. Então esse era o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, algo para a gente refletir muito, para mostrar o que essa obra vai cobrar de nós, está aqui, e agora fica aí. Alguém, alguma coisa, alguma palavra? Gente, nossa noite é aberta. Embora vamos ter a última quarta-feira para questionamentos a respeito do Espiritismo em geral, mas no nosso estudo é sempre assim, todos têm direito à fala. Né? Porque senão eu vou aqui feito um trenzinho, vou em frente. Mas fiquem à vontade, porque há sim pontos de vista. E um pode colaborar, um tem um ponto de vista, o outro tem uma outra interpretação, e tudo enriquece o nosso conhecimento. Tudo bem até aqui? Então nós vimos do prefácio esse trecho todo, e aí nós vamos para a introdução que já comentamos na semana passada. Nós não tínhamos lido esse prefácio e feito uma reflexão sobre ele, mas nós temos então a introdução, e são vários itens ou subtítulos dentro da introdução, e o primeiro deles é o objetivo da obra. Como nós já vimos, os próprios Espíritos dizendo, o objetivo da obra é a moral cristã, é o desenvolvimento, o conhecimento para que a gente possa praticar esta moral cristã. Moral significa um conjunto de costumes, de hábitos, de maneiras de conduzir a vida, de pensar, de refletir, com base naquilo que Jesus ensinou. Essa é a moral cristã. E exige, está na introdução, nesse que nós fizemos também uma síntese, que já comentamos, essa moral cristã exige o quê? Está lá na obra. Exige a reforma de cada um. Exige mudança. Essa moral trazida pelo Evangelho exige mudança de cada um de nós. Uma vez, nós estávamos aqui mesmo neste salão, fazendo algum estudo do Evangelho, quando uma pessoa que nunca tinha vindo aqui, veio pela primeira vez, prestou atenção, e no final fomos conversar, e eu disse a essa pessoa: você gostou? Então, se quiser voltar, o nosso estudo é livre, é público, não há problema algum. Ela disse assim: olha, eu adorei, mas eu não vou voltar. Eu disse: por quê, né? A gente fica intrigada. Você gosta e não volta? Ela disse: não, porque se eu começar a ouvir tudo isso, eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida, e eu não quero. É a mudança, e é para isso mesmo que o Espiritismo veio, para abrir os olhos aos cegos, não estava escrito ali, fazer com que a gente entendesse, mudasse o jeito de ser, e é aquilo. Então, esta moral, como está no objetivo da obra, exige a reforma de cada um, e ela traz regra de conduta, princípios das relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça, caminho infalível da felicidade a conquistar. Olha o que ela vai produzir para nós. E uma ponta do véu é erguida sobre a vida futura na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai falar desse mundo espiritual, vai falar da transcendência do ser, da vida que continua. Somos espíritos imortais. Então, está aí a obra para que, como espíritos, a gente possa levar todos esses conhecimentos e seguir, então, adiante. O segundo subtítulo, veja que sintetizamos, porque já tínhamos comentado. O segundo subtítulo é a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensino dos espíritos. Então, o que é que dá essa autoridade para que a doutrina espírita venha tratar desses assuntos
com essa lisura, com essa clareza e com essa força. É esse controle universal do ensino dos espíritos, que sugere, primeiro, nós temos que entender esses ensinos pela razão. Nós temos cabeça pensante. A Carmen, que foi minha aluna, eu tenho aluno aqui que sabe que eu dizia na sala de aula, eu não quero cabeça enfeitante, é preciso ter cabeça pensante. Cabeça enfeitante não serve para nada, gente. Então nós queremos cabeças pensantes. A nossa cabeça pensante é a cabeça que raciocina, que é capaz de parar e dizer, espera, isso é possível, isso não é possível, isso é correto, isso não é correto, com base em quê, qual é a fonte disso. Não vamos aceitando tudo de imediato. Então, a doutrina espírita, ela cobra de nós esse exercício de pensar, de raciocinar, para poder aceitar ou não. Nós temos que usar a nossa capacidade. Feita, então, essa peneirada pela razão, que vamos submeter tudo que vem dos espíritos, e olha a palavrinha que está ali na obra escrita, submeter tudo que vem dos espíritos à razão. Não é porque foi um espírito que deu comunicação e disse isso ou disse aquilo que eu vou dizer, foi um espírito que mandou, foi um espírito que falou que é para fazer assim. Vamos lembrar que Kardec disse o que é espírito. Esse é o homem desencarnado. Não mudamos nada. Desencarnou, está no mundo espiritual como um espírito, um indivíduo, uma personalidade, com os seus conhecimentos, seus pontos de vista, seu gosto, seu querer, sua sabedoria ou ausência dela. E não é porque aí pode-se haver uma comunicação, que aquela comunicação está trazendo um ensino, uma verdade, uma realidade. Não. Às vezes, falsos profetas. Que Jesus alertou, e o Evangelho diz falsos profetas da erraticidade. Não é só aqui que tem gente que faz fake news, mas no mundo espiritual tem um punhado de espíritos fazendo fake news. E o povo às vezes está passando mensagem aí, sem o aval de que aquilo é verdadeiro ou não. Então, cuidado, vamos ser criteriosos para aceitar ou não. Porque cada um de nós, a doutrina espírita, nos seus ensinos, ela é interpretativa. Cada um de nós vai fazer a interpretação daquele texto, daquele assunto, de conformidade com o que tenha de conhecimento, de embasamento, com aquilo que esteja trazendo, que dá a ótica, com a sua ótica. Veja que o próprio título da obra é Evangelho segundo o Espiritismo, de conformidade, de acordo com o ensino dos Espíritos. Como teríamos os outros evangelhos todos, segundo Mateus, segundo João, segundo Marcos. Então, está lá, é segundo, é de conformidade com o que aquele um percebeu, com o que aquele um entendeu para poder passar. E para o nosso caso, mesma coisa. Cada um de nós vai fazendo uma interpretação de texto. Vejam como é importante a interpretação de texto. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época de analfabetos funcionais. Não conseguem fazer interpretação de texto. E nós temos que aprender a fazer isso para tirar as pérolas. Quando nós falamos pérolas, não é no sentido poético, não. O judeu, o judaísmo, ele tem essa tarefa. O judeu faz isso, fazer um colar de pérolas. Mas não é um colar de pérolas, as pérolas produzidas pelas ostras. Não é isso, não. As pérolas são pérolas, palavras, ensinos, que são, aos olhos daquele uma verdadeira joia. Então, todos formam um colar de pérolas, porque é algo tão precioso para eles, que juntar os ensinamentos como se fossem pérolas num fio, que é o fio da razão e do conhecimento, é precioso demais. Então, esse colar de pérolas, caçar essas pérolas dentro dos textos, é no olhar de cada um. Tem uns que gostam da pérola mais branquinha, outras amareladas, outras
não tão redondinhas, outras as pérolas escuras, está no gosto de cada um, mas nós vamos tirando dali as preciosidades que vão sendo importantes para a nossa formação. E ali, após a razão, o segundo passo a ser feito é a concordância, analisar a concordância. O que é isso? É observar se aquele ensinamento trazido, vamos supor, aqui nós temos trabalhos mediúnicos. No trabalho mediúnico, vem um texto que possa servir de norte para algum questionamento, um ensinamento. Achamos que, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa linda, nós achamos. E aí sim, mas será que é isso mesmo? Será que alguém mais recebeu uma mensagem com conteúdo semelhante em algum outro lugar? Olha, eu tenho amigos num outro centro, então vamos mandar para lá o questionamento? Vamos ver se nós temos uma resposta parecida com essa que nós encontramos? É isto que é o controle da razão. É isso que vai mostrar. E Kardec fez isso com mais de 1000 centros espíritas. Então, tudo que está aqui na obra passou por esse grande número de centros espíritas. São 60 espíritos que contribuíram com a obra. Nós temos ali 1.300 máximas. 1.300 máximas. De Novo Testamento e Velho Testamento, são citações que estão na obra também. E ali os médiuns de diferentes condições. Esses médiuns de diferentes condições não levam o nome na obra, não. E Kardec justificou isso, porque eram muitos médiuns e acontece que também os próprios médiuns pediram para não aparecer. Era justo, porque nós sabemos que as obras, Livro dos Espíritos especialmente, veio através de médiuns mulheres, numa época em que mulheres não deveriam nem aprender a ler, quanto mais participar de algo assim. Eram vanguardeiras da época. Então, houve um sentido de preservar a identidade para que elas não sofressem qualquer prejuízo. Além disso, a questão do médium se envaidecer, a questão do médium achar que coisa fantástica. Então eles concordaram que nomes dos médiuns seriam omitidos a benefício de todos. E no próprio Evangelho diz: esta uniformidade do ensino dos Espíritos faz a força do Espiritismo. Então, quando nós vemos a mesma resposta para aquele assunto, não com as mesmas palavras, porque de médium para médium, na comunicação mediúnica, em toda a comunicação mediúnica, há uma parcela na comunicação que é do médium, da linguagem do médium, da maneira de ser dele, do entendimento, porque ele recebe o pensamento que ele veste com palavras próprias. Então, por isso, há diferença, muitas vezes, na fala ou na escrita, mas a essência, não. A essência é a mesma. Nós podemos ler um e outro, pouquinho diferente na tradução, mas o conteúdo é o mesmo. Essa é a força do Espiritismo. Esses ensinos registrados mantiveram essa lisura, essa igualdade de pensamento. E ao mesmo tempo, a causa de tão rápida propagação, porque foram tantos núcleos colaborando, e à época pessoas interessadas em questões filosóficas, o iluminismo presente. Então, por conta disso, os cientistas de época se alvoroçaram em conhecer essa nova ciência. Isso chamou muita atenção. Então, o Espiritismo se propagou muito rapidamente por isso. Ela nos garante essa universalidade contra os cismos que poderiam surgir em virtude da ambição de uns ou da contradição de certos espíritos. 2 pontos muito importantes falados aqui. O primeiro, separação.
o cisma, a separação. Por divergência, por cada um querer interpretar de um jeito, a sua moda, então essa divergência, na essência, não manteve a mesma, querem criar correntes novas para o espiritismo. Gente, isso está nesse item número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos vendo isso na nossa atualidade, no movimento espírita no Brasil. Querendo a separação, separatistas, um querendo ir para um lado, querendo ir para o outro. Kardec já estava alertando de que isso seria possível, e a universalidade, o ensino com raiz comum, não permitiria esse desvio por conta do pensamento humano, da maneira de ver os fatos. Então, este ponto, ele dizia, vai haver partição, vai haver separação, por conta da ambição de uns. É o desejo do mando, é o desejo do destaque da posição social, é o desejo de, sei lá, organizar coisas que tragam proveito em benefício próprio. Então, isso iria acontecer e eles já estavam resguardando a doutrina disso. Os espíritos estão na nossa frente, ó, nos conhecem de longe. Então, eles já estão lá na frente tomando providências para que a gente não faça, o estrago seja menor, né? Não consiga fazer. E além disso, alertava o segundo ponto, por conta, essa universalidade garante, nos protege contra as contradições de certos espíritos. Porque, como dissemos, os espíritos são as almas dos homens, são os homens desencarnados. Então, as contradições que acontecem aqui vão continuar acontecendo com eles desencarnados. E eles, via médium, podem querer passar essas contradições como verdades para os outros. Então, nós temos que tomar cuidado com as comunicações, observar bem, ver antes de aceitar. Esse era o item de número 2 da introdução. O item número 3. Veja que nós estamos rapidinho, porque muito disso nós já tínhamos falado. Então, por isso estamos mais puxando alguns pontos apenas. São as notícias históricas. Essas notícias históricas, Kardec justifica já na primeira fala. Por que isto? Olha, como é que nós vamos entender evangelhos com base no cristianismo primitivo, com base nas falas de Jesus, ou num meio judaico-cristão que se formou, se nós não sabemos nada do pensamento, dos costumes, da forma de ver e entender da época? Não tem como desvincular esses ensinos da história do povo, da história do mundo. Nós temos que nos aplicar e estudar para poder bem compreender e interpretar aquilo que está sendo trazido. Então, diz lá nas notícias históricas, para bem compreender certas passagens do Evangelho, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Palavras que refletem o pensamento e os costumes do povo judeu da época de Jesus. E aí nós vamos entender por que ele falou daquele jeito, naquele local, quem eram aquelas pessoas, o quanto elas conseguiriam entender ou não. E fazer a analogia com as situações, porque é do comportamento humano. Então, nós podemos trazer para os nossos dias, mas nós temos que entender lá para poder trazer claramente para os nossos dias. E essas palavras, para nós, muitas vezes, têm sentidos diferentes. Há o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo da estranha moral, onde Jesus diz aquele que não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, não é digno do reino dos céus. Odiar? Odiar, foi isso não que Jesus falou? Ele mandou a gente odiar pai e mãe? Se esse é um dos mandamentos da lei de Deus?
Então não pode ter a interpretação que nós entendemos aqui, como odiar nesse sentido de querer distância, de não gostar, de excluir, de prejudicar. Esse é o ódio, a vingança, a destruição. Jesus não podia ter falado isso. Então, o que era odiar para eles naquela época? Era uma expressão que significava amar menos. Aquele que não amar menos, um pouquinho, esse núcleo muito próximo de si, não vai ter tempo para fazer mais nada. Por quê? Porque no judaísmo, o patriarcado, a família, era o comando de tudo. Então, se eles não pudessem abrir uma brecha para algo que não fosse da orientação do núcleo familiar, da vida em família, não conseguiriam fazer nada. Esse é o odiar que Jesus fala. É de um espaço, abre um espaçozinho nesse amor imenso, nesse clã fechado para alguma coisa nova. Aí a história muda para nós. Então as palavras, muitas palavras que estão nos evangelhos, têm sentidos diferentes na nossa língua, no nosso entendimento. Outras são mal interpretadas mesmo. São palavras que não foram bem traduzidas, não há uma interpretação perfeita dentro daquele texto, então a gente fica sem entender bem. E outras geraram incertezas, mas será mesmo? É isso? Não é isso? Vamos discutir. E essas discussões acabam sempre, cada um levando para o seu lado, cada um querendo ter razão na interpretação. Não, quer dizer isso, quer dizer aquilo, quer dizer aquilo. Quer dizer, coisas que não interessam. A compreensão da sua significação explica o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem estranhas. Então nós temos que ter o conhecimento histórico, localizar no tempo e no espaço, ver o que é que estava acontecendo, para termos compreensão do ensino e, tendo a compreensão, nós conseguimos ter clareza nesse entendimento. Sem isso, gente, querer ficar apenas na ponta da língua, citando palavras, sem refletir o que elas realmente estão passando como mensagem, fica muito difícil. Aqui, algumas nessas notícias históricas, Kardec separou algumas palavras que aparecem nos textos, e que elas seriam para nós desconhecidas, porque ele inicia falando dos samaritanos, depois os nazarenos, os publicanos, os peageiros, os fariseus, os escribas, as sinagogas, os saduceus, os essênios e os terapeutas. Quando nós olhamos no texto uma citação dessa, na maioria das vezes nós não sabemos quem é essa gente, o que essa gente fazia, por que Jesus está usando essa referência. Então nós temos que ter um ligeiro conhecimento para podermos, de alguma forma, entender aquilo que está sendo trazido. E ali, agora sim, agora nós vamos direto aqui. Embora também vamos pegando pontos dessas notícias históricas. Então vamos lá, samaritanos, que é o primeiro da lista. Bem, samaritano era o povo que vivia na Samaria. O território de hoje chamado Israel era dividido em 3 grandes regiões. Na verdade eram 4, depois ficaram 3. Essas divisões são meio complicadas até hoje naquela região. Então nós tínhamos ao norte a Galileia, no centro a Samaria e ao sul a Judéia. Então Jerusalém está na parte da Judéia, era a parte dos ricos, dos intelectuais, era a capital, era o ponto alto da história. A Samaria é uma região montanhosa, árida, difícil, de pessoas que vivem naqueles rincões de montanhas, um povo mais fechado. E a Galileia é uma região rica de plantação, de criações. Então, são 3 regiões distintas. Os samaritanos eram esses que viviam no centro, na região central.
mas que não se davam nem com galileus e nem com judeus, nem com a turma da Galileia e nem com a turma da Judéia. Qual a razão de não se combinar, de não se dar? Razões religiosas, essencialmente religiosas. Até hoje, essas razões persistem na terra de Jesus. As separações ainda existem. Existem samaritanos ainda, com os mesmos pensamentos, com a mesma maneira de ver os fatos. Então, razões religiosas. Mas qual era, no fundo, a razão? Era uma coisa simples. Onde adorar a Deus. Porque a Samaria, por um tempo, foi tida como a capital daquele território todo. Depois a Judéia levou o título. Ela se desenvolveu mais. Então, a Samaria perdeu essa condição de ser o centro religioso. Na Samaria existia o monte Gerizim, ou Garizim, e neste monte, que era o monte da graça, o monte da bênção. Ao lado havia, então, o monte da desgraça. Eram dois morros, então o monte Gerizim era o monte da bênção, e ali eles adoravam a Deus. Jerusalém possuía o templo, que a Samaria não tinha, para fazer adoração, e eles não aceitavam isso. Então a briga era que eles entendiam que Deus estava ali, e não lá, que teria que ser adorado ali, em cima do morro, em cima do monte, e não lá no templo. Vejam como que Deus está em toda parte, nós sabemos tão bem, tanto faz onde estivermos, mas a briga existia. Então os samaritanos, após o cisma das 10 tribos, a Samaria tinha tornado-se um reino, e ela acabou caindo sob o domínio romano. E ali mudou muita coisa. Haviam 4 grandes tribos, ou 4 grandes divisões, como dissemos, a Galileia, Samaria, a Judéia, e Bazã, que foi incorporada à Judéia. Então ficaram 3. Nessa época, Herodes o Grande, ele é que foi responsável pela construção do templo e levar essa parte religiosa como único centro lá de atendimento religioso e de culto à divindade. Os samaritanos, então, eles estiveram sempre em guerra com os reis de Judá, relata Kardec para nós, trazendo aqui a sua contribuição a respeito dos samaritanos. E o interessante, para tornar essa separação assim maior, a distância entre eles mais profunda e não terem que ir a Jerusalém, inventaram o seu próprio culto, construíram esse seu templo para adorar a Deus. E seguiam e seguem até hoje estritamente as leis mosaicas, os 5 livros do Pentateuco mosaico. Então, o que é que eles seguem? O mais ortodoxo possível daquilo que Moisés trouxe, que são as 5 obras: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essas 5 obras formam o Pentateuco mosaico. Gênesis é o livro das origens. Então, é o livro que conta o início do mundo, como o mundo se formou, é o livro das origens. Depois, o Êxodo é o livro da movimentação e libertação do povo que estava escravo no Egito e que veio para a Terra Prometida. É toda a narrativa da viagem. Em seguida, nós vamos ver o livro Números, que é o censo, é o registro das famílias, das pessoas que vinham. O Levítico é o livro dos levitas ou sacerdotes, e aí entram então as leis religiosas que eles estabeleceram. E ali, por último, então, nós vamos ver o Deuteronômio, que é chamado a segunda lei. Atribui-se a Moisés a escrita desse livro, como leis civis, para que aquele povo pudesse
ter uma condução, uma constituição, seguir uma constituição. E aí é o Deuteronômio. Os samaritanos seguem apenas esses 5 livros. Eles não seguem todo o Antigo Testamento e muito menos o Novo Testamento. Então, o judeu, ele segue a Torá. A Torá contém todos os livros de Moisés, mas contém também os profetas, os salmos, ele contém tudo que veio como história daquele povo. E o Talmud, que é a tradição oral de conduta, de regra de vida, que esclarece e ajuda a interpretar os textos da Torá. Nós temos todo esse conjunto. O samaritano segura só os 5 livros e nada mais. E depois, para nós cristãos, mais dessa origem judaico-cristã, nós temos a Bíblia, que é todo o Pentateuco de Moisés, todos os livros de profetas, cânticos, salmos, etc., narrativas, tudo que vem, mais o Novo Testamento, que é, a partir de Jesus, os relatos dos seus discípulos. Fechando ali ainda com o Apocalipse de João, após o Atos dos Apóstolos, que é considerado o 5º Evangelho, o Apocalipse de João. Então, a Bíblia é desde Gênesis até Apocalipse. Ela tem todo esse conteúdo, Antigo e Novo Testamento. Hoje, em Israel, existe um grupo de judeus chamados judeus messiânicos. São os novos judeus em Israel. O judeu messiânico é o judeu que aceita o Novo Testamento e aceita Jesus como Messias. Então já vejam que devagarzinho as coisas vão se ampliando e a aceitação para os ensinos de Jesus vão chegando. Então os samaritanos, eles tinham estes costumes. Nós não vamos ler todos os textos, nós estamos apenas ponderando, e depois todo mundo tem o Evangelho, quem não tiver e desejar, tem biblioteca aqui, nós temos também, podemos trazer, não tem problema. O segundo grupo, a segunda palavra que aparece, que Kardec vai esclarecer para nós, como fato histórico, é nazarenos. E aqui nazarenos a gente precisa ter um cuidado. Existem três aplicações dessa palavra dentro dos textos evangélicos. A primeira aplicação é de nazareno, como aquele judeu, era um grupo de judeus que tinham votos de castidade, eram vegetarianos, tinham voto de castidade, a pureza perfeita, então adotavam a castidade, abstinência de bebida alcoólica, não cortavam cabelos. Esses eram chamados nazarenos, por conta desse modo de viver. É um voto de pobreza, nazareno lembrava pobreza, simplicidade, humildade. Jesus Nazareno, nós vamos ver que há outra colocação, não só pelo seu comportamento, mas porque ele nasceu em Nazaré. Ele era de Nazaré, uma região. Então, esta região, quem nascia ali era nazareno. Então, há momentos em que a palavra nazareno vai aparecer como aquele que faz voto de castidade, abstinência alcoólica, vegetariano e voto de pobreza. Há momentos em que nazareno vai aparecer como alguém oriundo de Nazaré, vindo de Nazaré. E depois, a terceira colocação é nazareno como uma seita herética. É uma seita que ela não segue a heresia, está em não aceitar o que o judaísmo propõe. Então, esta seita diz assim que era semelhante aos ebionitas. Ebionitas era um grupo, também, ebionito significa pobreza, era voto de pobreza, de simplicidade, dessa vida. Essa seita herética, ela deixou de existir, mas na época de Jesus ela existia. Então eram como ermitão, viviam no isolamento, eram também nazarenos.
Por isso que nós precisamos saber, para dentro de um texto, quando é citado, nós entendermos a quem o texto está se referindo. Aquele nazareno que tinha um comportamento diferenciado, não cortava os cabelos, Kardec até coloca como exemplo aqui Sansão, Samuel, João Batista, porque mesmo Jesus ele tinha os cabelos ao ombro, cabelos longos, barbas, e outro traço dele, que é da Galileia, de Nazaré, era o cabelo partido ao meio, a barba partida ao meio, e se identificava o nazareno. Então as pessoas olhando sabiam de onde ele era, exatamente pela tradição, pela forma de se vestir, pela forma que ele tinha. Isto traça um perfil. Ou eram esses radicais, ou eram aqueles que não aceitavam costume nenhum. Então, é isso que Kardec traz para nós a respeito dos nazarenos. Quando lemos, vamos prestar atenção. Os publicanos. E aí a coisa começa a complicar, né? Eu digo, é a turma do Caixa 2. Chegou o povo do dinheiro, são os publicanos. Esses publicanos, eles eram encarregados das cobranças de impostos e de rendas de todas as espécies. Propriedades, né, que eles tomavam posse, tesouros, bens, né, os rebanhos, além do dinheirinho do imposto, eles faziam também esse repasse nos bens das criaturas. Esses eram os publicanos. Uma parte eles mandavam para Roma e o que cedia ia lá para o Caixa 2, guardava para si mesmos. Então eles não eram bem vistos. As pessoas não gostavam. Eram corruptos. E as pessoas não gostavam, não queriam saber dos publicanos. Então, quando se fala em publicano, estamos falando nesse tipo de pessoa que exercitava essa condição na vida material. Kardec ainda diz assim: assemelhavam-se aos fermiers généraux, que são os arrendatários gerais, e os traitantes, que são os contratantes do antigo regime da França. Quer dizer, a história continua na França, a história continua no Brasil, a história continua no mundo, com pessoas com comportamentos publicanos, ou seja, aproveitando dos bens públicos que estão aqui trazidos. Dentre esses publicanos, Kardec diz, hoje a palavra é tomada no sentido pejorativo. Antes era profissão, era reconhecida como profissão, embora as pessoas não gostassem. Mas hoje, quando quer ofender alguém que procede desse jeito, a gente diz, é um publicano, né? Porque ele faz assim. Então, segue um sentido pejorativo, diz Kardec. É uma palavra pejorativa para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Kardec ainda fala educadamente, muito de manso, para dizer o comportamento dessas pessoas. E assim dizemos, ávido como publicano, rico como publicano, referindo-se a fortunas de má procedência. Já existia a época do Cristo e ainda vai longe essa história, né? Um dia passa, um dia há de passar. Quando esse mundo for um mundo regenerado, perto já do mundo feliz, não haverá mais esse tipo de coisa. Por ora, nós estamos enfrentando, sim, essa situação. Vinha ali em seguida os peageiros. Quem eram esses peageiros? Eram aquelas que ficavam tomando conta do pedágio. Para passar uma estrada, para entrar na cidade, havia as portas nas muralhas. Então, você tinha que pagar ali para poder passar, poder entrar. Então, os peageiros eram cobradores inferiores aos publicanos, menores dos publicanos, trabalhadores do pedágio, encarregados de receber a peagem, que é o pagamento, na entrada das cidades. Então, quando surgir essa palavra peageiro, nós vamos ligar a pedágio. Bem, nosso horário agora venceu mesmo. E ali nós vamos deixar essa continuidade ainda desses fatos históricos, porque o próximo são os fariseus, e Jesus cita muitos fariseus. Então nós precisamos olhar com mais atenção esses elementos que usam o nome fariseus.
Como viram, nós estamos aí, 1, 2, vamos para a 3ª semana ainda, vendo esta chegada à hora. Mas é necessário, porque se não fizermos isso, nós não vamos ter uma visão quando lemos alguma coisa, alguma citação, algum evento de Jesus, alguma citação dele. Se nós não tivermos esse conhecimento, nós não vamos entender porque ele falou assim ou deixou de falar, porque ele agiu assim ou deixou de agir. E não vamos poder trazer para os nossos dias. Por que dizemos isso? Porque as dores humanas daquela época são as dores humanas de hoje. As aflições daquela época são as aflições de muitos hoje. Então, aquilo que atendeu aquela dor e aquela aflição, a época, serve para hoje a qualquer um de nós nos momentos de dificuldades. Tudo bem? Quem é que vai fazer a nossa prece? Quem gostaria de fazer a nossa prece hoje? Olha lá, hein? Eu não vou cobrar pedágio. Prometo, não sou peageira. É sem pedágio, é passagem livre para a prece. Quem gostaria? André fez semana passada, né, André? Já não vai. Já não vai. André já fez, não vai. Orlando faz? Tá. Senhor Jesus, querido Mestre, agradecemos pelos momentos de luz, de paz, de aprendizado e de bênçãos que aqui tivemos, esta casa abençoada que nos acolhe, recebendo as lições do Evangelho, através de nossa querida amiga Marina, e que possamos, Senhor, mais do que receber essas lições que iluminam o nosso caminho, buscar, à medida que formos recebendo-as, aplicá-las à nossa vida, à nossa conduta, ao nosso comportamento e aos nossos relacionamentos. Que ilumines e abençoe sempre a nossa vida, a nossa caminhada, e que os amigos espirituais que nos amparam possam nos orientar, fortalecer e conduzir sempre no aprendizado e no bem. Que assim seja. Muito obrigada, boa noite a todos, Deus abençoe e que estejamos juntos na semana que vem, se Deus quiser.